Olá, gente do meu coração. Muito boa tarde, bom dia, boa noite. Não sei que horário que você vai ver essa aula, mas na aula de hoje nós vamos trabalhar outras funções químicas. Então a gente já viu toda ali a parte do hidrocarboneto, nós já vimos todas as funções oxigenadas, nós já estudamos também todas as funções nitrogenadas. Agora faltou alguns outros compostos ou outras funções orgânicas que não têm uma classificação assim tão grande como as oxigenadas, nem tão grande quanto as nitrogenadas e os hidrocarbonetos. Porém, elas são importantes também. A primeira função que nós veremos entre essas são os compostos sulfurados, ok? Então, é aqueles compostos onde a gente vai ter o elemento enxofre. Então, por exemplo, quando a gente tinha lá oxigênio presente na molécula, era uma oxigenada. Quando nós tínhamos um nitrogênio na molécula, era uma nitrogenada. Agora que nós temos um enxofre na molécula, nós vamos ter os compostos sulfurados, ok? Então, aqui a gente tem, desses três tipos aqui. Ou eu posso ser, ele sempre vai estar relacionado com a substituição do oxigênio. Então, se você sabe as oxigenadas, as sulfonadas vai vir de presente. Por quê? Em vez de eu ter um oxigênio ali, agora eu vou ter um enxofre. Então, por exemplo, aqui seria um álcool, OH. Em vez de ser um álcool, eu vou colocar um enxofre no lugar de oxigênio. Aqui, por sua vez, eu teria um éter, né? Eu vou substituir o oxigênio pelo enxofre. Aqui, Lucas, aqui eu teria uma cetona. Agora eu vou ter o quê? Uma tilcetona, porque eu vou substituir esse oxigênio pelo enxofre. Então, toda vez que nós tivermos um composto sulfurado, ou seja, a substituição do enxofre, a gente sempre vai estar fazendo essa substituição em relação ao oxigênio. Então, se você lembra das oxigenadas, as sulfonadas vai vir de brinde. Então, a primeira que a gente tem aqui é o que nós chamamos de ácido sulfônico, ou seja, SO3H. Então, se na minha molécula eu tiver um SO3H, pode ser representado dessa forma, ou desta forma aqui, ou dessa forma aqui, ok? Em que é um grupo derivado do hidrocarboneto. Como que vai ser o nome? Ácido, nome do hidrocarboneto correspondente, mais sulfônico. Chaves, o nome vai ser complicado? Não, vai ser o que a gente já vem estudando. Então, por exemplo aqui, acho a cadeia principal. A cadeia principal tem que ser a cadeia onde eu tenho a maior quantidade de carbonos possível. Ela é um hidrocarboneto? Não, ela vai ser um ácido sulfônico. E como que eu vou dar esse nome? Da mesma forma, você vai colocar aqui ácido, eu classifiquei a minha cadeia carbônica, eu percebi, por exemplo, que no carbono 4 eu tenho metil. Então, ácido 4-metil, met, et, prop, but, penta, hexa, hex, somente ligações simples nas cadeias carbônicas an, terminação o. Então, aqui eu vou dar um nome como se fosse o hidrocarboneto normal. A diferença agora do ácido sulfônico vai ser o quê? Eu vou colocar ácido no começo e vou indicar onde está o ácido sulfônico no final. Então, por exemplo, o ácido 4-metil, 3, então quer dizer que no carbono 3 eu tenho um sulfônico. Então, observem, gente, que o nome não vai mudar muito do que a gente já vem trabalhando. Então, por exemplo, aqui, esse daqui seria o quê? O 4-metilbenzeno, né? Se nós formos dar o nome aqui, mas aqui o 4, nesse caso, vai receber como ramificação, porque o 1 vai ser o sulfônico. Então, eu tenho lá, ácido 4-metilbenzênico sulfônico. Ou P, né? Posição orto, meta, para. Então, posição para, tolueno sulfônico. Também poderia ser dado o nome assim, sem problema nenhum. Aqui, o miolo dele está dizendo o quê? 1-metil-propano sulfônico, tá? Aqui, ácido metano-sulfônico, né? A gente só tem um met, somente ligações simples, an, terminação o, sulfônico. Chaves, aqui você não vai indicar que está no carbono 1, vamos lembrar que quando está no carbono 1, qualquer ramificação, qualquer função orgânica,
nós simplesmente não colocamos, não precisa colocar, mas se você quisesse colocar ácido 1-metilpropano 1-sulfônico, beleza, sem problema nenhum, ok? Aí a gente vai entrar nos tioalcoóis ou tióis. Então, o que vai ser? Antes eu tinha OH, agora eu vou colocar SH. Então, é a substituição do oxigênio pelo enxofre, tá? Então, olha aqui. Mesmo nome do hidrocarboneto de origem, tiol, né? Ou a usual, olha só, vamos ver aqui primeiro. Então, ó, isso daqui era para ser um álcool, isso daqui era para ser aí um álcool bem bonitão, só que eu substituí por SH. Aqui, daqui, ó, essa parte eu vou dar um nome normal, como eu sempre dei. Então, vai ser MET, ET, somente ligações simples, AN, hidrocarboneto O. Qual que vai ser a terminação? Tiol, tá? Lembra lá de um álcool, né? O álcool não termina com ol, mas a gente vai colocar um tio, né? Um ti, para indicar que é sulfônico, tá? Ou aqui, ó, aqui a nomenclatura, MET, ET, prop, mas no carbono 2 nós temos um metil, então 2-metil, MET, ET, prop, somente ligações simples AN, hidrocarboneto AN, 2-metil, propano, lembrando que agora eu tenho um tiol aqui, né? Um tioalcool, um tiol, sem problema nenhum, tá? Benzenotiol aqui também, nada muito estranho, a gente só trocou a terminação, tá? Ou uma nomenclatura mais usual, tá? Nomenclatura do grupo alquila ou arila de origem, mais mercaptana ou hidrogenosulfeto, tá? Isso aqui é bem... a gente não acaba usando tanto, né? Então, eu olho isso daqui como ramificação mercaptana, tá? Então, ó, MET, ET, etil, mercaptana, né? Olhando isso daqui vai ser um isobutil mercaptano. Então, se eu quiser olhar a partir da origem do tiol, como tudo aquilo uma ramificação, eu vou dar o nome da ramificação mercaptana, ou hidrosulfeto, tá? Ou eu dou a nomenclatura normal e vou olhar o CH como um tiol, também sem problema nenhum. Aí a gente vai ter os tioéteres. O tioalcool era a substituição de um álcool, agora o tioéter vai ser a substituição de um éter. Então, aonde nós tínhamos o oxigênio do éter, agora a gente vai ter o enxofre. Então, por exemplo, vamos olhar lá, ó. Vamos dar um exemplo aqui. Aqui era para ser um éter, ok? Oxigênio aqui. Mas ele acabou virando um tioéter, porque eu substituí o oxigênio por um enxofre, tá bom? Vamos ver o nome. Tio, grupo alquila ou arila, da cadeia menor, tá? Ou usual sulfeto de grupo alquila ou arila. Como assim? Né? Aqui eu vou olhar qual é o grupo menor. Metil. Metil, então eu vou colocar grupo menor, metil, mais tio, o nome da cadeia normal. Então, MET, ET, etano, tá? Ou sulfeto de metil-etil, né? Metil-etila. Também pode ser. Aqui, eu vou olhar o menor, ambos são iguais. Então, eu vou colocar isopropil, til, isopropano. Tá? Eu vou mudar, eu vou olhar um como uma cadeia ramificada. Eu vou olhar um como uma ramificação e o outro eu vou olhar como uma cadeia normal, tá? É muito pouco usado, só para vocês saberem que existe. Agora a gente vai entrar em um aí que acaba sendo bastante usado, né? Que são os aletos orgânicos. Gente, faltou aí um Cl aqui, né? Um Clzinho aqui bonitinho do cloro, tá? Mas os aletos são aquela família 7A da nossa tabela periódica. Então, se eu tiver algum composto orgânico ligado a flúor, cloro, bromo, iodo, é um aleto orgânico, ok? Que a gente vai usar muitos aletos orgânicos lá na frente. Normalmente o pessoal
coloca aí junto com hidrocarbonetos. Eu falei para vocês que no material de vocês também estava junto. Mas eu gosto de dar aí a parte, né? Como se fosse algo à parte, tá? Então, os aletos são hidrocarbonetos ligados a flúor, flúor, bromo e iodo, né? Vamos lembrar da frase? Ficou claro que a Brahma imitou a Antártica. Ou aqui a família dos halogênios, tá? Eles podem ser aletos, alcoila ou alquila, ou seja, são aqueles aletos de ramificações abertas, tá? Totalmente abertas, a gente não tem cadeias fechadas aqui, são cadeias totalmente abertas. Ou eles podem ser aletos arilas, que são aletos com cadeias fechadas, tá? Como, por exemplo, aqui, a gente tem 2 anéis benzênicos, tá bom? Então, aí é só uma classificação para vocês. Nomenclatura. A nomenclatura vai seguir os hidrocarbonetos, vai seguir normalzinho lá os hidrocarbonetos, só que eu vou olhar o cloro, flúor, iodo e bromo como uma ramificação. E eu vou colocar o próprio nome, cloro, flúor, iodo, bromo. Então, como assim, Chaves? Olha aqui, cloro, etano, tá? Metetano, mais um cloro no carbono 1, cloro, etano. Tricloro, metano. Então, tenho 3 cloros num metano sozinho. Olha só, flúor, metano. Eu olho o flúor como um radical, ou seja, como uma ramificação. Iodo, benzeno, nada mudou. Aqui essas daqui são, né, mais elaboradas. O que eu vou fazer, Chaves? Achar a cadeia principal, nada mudou daquilo. Primeiro nome das ramificações. Então, achei a cadeia principal aqui, olha só. No carbono 2, bromo. No carbono 3, cloro. No carbono 5, flúor, hexano. Tá? Essa apostila aqui que eu pego, ela não coloca o H, tá? Mas coloca um H, ela brasileirou aí o pai. Mas coloque um H quando vocês forem escrever, tá? Aqui também, ó, 4 cloro, 2 metil, pentano. Então, nada mudou. Eu vou olhar esse cloro, esse iodo, esse aleto como uma ramificação. E eu vou dar o nome como se fosse de uma ramificação normal também, tá? Aqui a gente tem mais elaborados. Então, por exemplo, ó, no carbono 2 eu tenho iodo, no carbono 3 eu tenho metil, 6 carbonos, hexano, né? Aqui, 2 cloro, 4 metil, pentano. Então, eu falo que o pessoal acaba dando junto com hidrocarbonetos por isso, né? Porque a nomenclatura do hidrocarboneto, você só adicionou uma ramificação. E a gente já falou sobre isso. Eu já trabalhei isso com vocês, eu acho que eu dei alguns exemplos de aletos, mas não falei, ó, isso é um aleto orgânico. Mas a gente fez alguns desse tipo aí, tá? Ou a gente pode dar outro nome. Ah, Chaves, eu não quero dar como ramificação. Então, o que você vai colocar? Fluoreto, brometo, cloreto e iodeto. E a partir dele, todo o resto você vai dar um nome como se fosse uma ramificação e terminação ila. Então, comendo cabelo. Como assim? Fluoreto de... Isso daqui seria um sec-butil. Isso daqui, se a gente fosse olhar, essa ramificação aqui seria um sec-butil. Mas eu vou colocar sec-butila. Ok? Aqui, o bromo eu vou mandar para brometo de. Então, brometo de. Isso daqui é um fenil. Mas eu vou colocar a terminação ila. Então, é um fenila. Ok? Aqui, ó, seria um cloreto de etil. Mas eu vou colocar a terminação, vou acrescentar A, né? Então, cloreto de etila. Aqui, brometo de isopropil, né? Brometo, isso daqui seria um isopropil, só que como eu usei brometo, eu vou colocar a terminação A. Então, brometo de isopropila. Então, a gente acaba optando por isso daqui com cadeias mais simples, tá? Por exemplo, aqui eu não conseguiria achar uma ramificação, né? Tudo isso daqui ser uma ramificação para eu dar esse nome. Então, normalmente a gente usa isso quando só tem um aleto, ou seja, só tem um flúor, só tem um bromo, só tem um cloro, né? E quando eu conheço aquela ramificação a partir daquele ponto, tá? Então, assim que a gente vai acabar usando aí, tá? Aí a gente pode ter aletos de ácido, a gente falou um pouquinho de aletos de ácido,
quando eu dei ácido carboxílico, então vou retomar. Então, o que seria? O ácido carboxílico, ele teria essa estrutura aqui, OH. Então, C-O-OH. O que eu vou fazer? Eu vou tirar o OH e vou colocar ou um cloro, ou um flúor, ou um bromo, ou um iodo. Então, esse X aqui, ele vai ser um aleto. Então, a gente chama de aletos de ácido, tá? A gente trabalhou um pouquinho com aletos de ácido já, tá bom? Então, por exemplo, aqui, eu vou tirar o OH e vou acrescentar um X qualquer, um flúor, um cloro, um bromo, um iodo, qual for, né? O que eu quero adicionar aí. Então, o que vai ser? De novo, brometo, cloreto, fluoreto, ideto, D. Eu vou tirar o nome do ácido, e daí eu vou tirar o ico, né? Nome do ácido, tiro o ico e acrescento ila. Chaves, como assim? Eu não entendi, me explica isso daí de novo. Explico. Olha só, isso daqui seria o ácido metetóico, né? Então, seria o ácido etanóico. Então, o que você vai fazer? Ah, Chaves, eu tirei esse OH e coloquei um cloro. Então, a partir de agora vai ser um cloreto de etanol. Aqui, esse ico aqui, você vai tirar ele e colocar ila. Então, a gente vai ter um cloreto de etanoíla, tá bom? Aqui, ó, a mesma coisa, olha só. Ah, aqui eu tenho um ácido muito, né, mais elaborado. Olha só, seria o quê? Ácido, que esse aqui é um ácido carboxílico, met, et, prop, but, penta, hexa. Então, vai terminar com hexa. Mais no carbono 3 eu tenho metil, hexan, 4-en, até aqui a gente já deu o nome como se fosse um hidrocarboneto. Só que no ácido carboxílico a gente coloca a terminação oico. Agora eu vou trocar, ou seja, eu vou tirar o ácido, colocar o nome do aleto ali, no caso um flúor, então vai ser fluoreto de, daí eu copio aqui. 3-metil-hexan, 4-enol. Na hora que eu tenho o ico, eu vou trocar por ila. Então, esse ácido de aleto vai ser o fluoreto de 3-metil-X4-enoíla. Ok? Sem problema nenhum do que a gente já viu. Muito tranquilo, tá? Muito tranquilo. Os compostos organometálicos, tá? Olha lá. Os organometálicos são os compostos que apresentam pelo menos um átomo de um metal ligado diretamente ao átomo de carbono. Ou seja, eu tenho ou magnésio, zinco, chumbo e mercúrio, que são metais pesados, ligados diretamente na minha cadeia carbônica, tá bom? Então, esses são os compostos organometálicos. Então, se você vê lá, magnésio, zinco, chumbo e mercúrio, é um composto organometálico. Dentro desses compostos, a gente tem uma classe especial, que são os compostos de Grignard, tá? Lá quando a gente entrar nas reações de adição, substituição, esterificação, eliminação, ácido, básico, aquele mundo de reações que a gente tem, a gente vai usar muito composto de Grignard. O que seria? É magnésio ligado a um aleto e ligado a uma cadeia carbônica qualquer. É só isso, tá? Ele tem essa fórmula aqui, né? RMgX, tá? Então, R, uma cadeia carbônica qualquer, Mg, magnésio, e X, um aleto. E a gente lembra que X, a gente sempre vai vai usar X como um aleto, que a gente já fez. Então, como vai ser a nomenclatura aqui de um Grignard? Olha só, Mg ligado a bromo, Mg ligado a cloro, ou seja, ligado a cadeias carbônicas, e aqui a minha cadeia carbônica normal. Eu vou olhar essa cadeia carbônica como uma ramificação, tá? Ela vai ser uma ramificação para mim. Então, eu vou começar aqui, é de cloro, então cloreto. Isso daqui é um metil? É um metil. Então, cloreto de metil, terminação magnésio. Então, ó, cloreto de metil, magnésio. Aqui, essa ramificação aqui a gente dá o nome de vinil, lembra lá? Então, brometo de vinil, magnésio, que é o que a gente tem aqui, tá bom? Bem simples também, sem muitos, né? Só a nível aí de curiosidade, ok?
Só que o que acontece, gente? A gente acabou nesse momento de ver essas reações ou essas funções orgânicas separadamente. Então, a gente estudou uma amina, a gente estudou uma amida, a gente estudou um ácido carboxílico, um composto sulfonado, um aleto, um composto de Grignard, tudo separadinho. Só que o que acontece? Essas funções nem sempre, deixa eu me colocar aqui, nem sempre vão ser assim, bonitinhas, separadinhas e tudo mais. É o que a gente chama de funções mistas. Então, dentro de uma cadeia carbônica, por exemplo, a gente pode ter várias funções orgânicas. O Enem, ele vai adorar te perguntar sobre isso. Ele vai te dar uma cadeia carbônica, ele vai perguntar, aqui dentro dessa cadeia tem o quê? Aqui dentro tem um ácido, aqui dentro tem um álcool, aqui dentro tem uma amina, aqui dentro tem uma acetona, tem uma amida. Quais são os compostos que tem aí dentro, né? Dessa cadeia. A UFPR teve uma questão dessa segunda fase. Era uma cadeia carbônica e ele perguntava, o 1, 2, o 3, o 4 é o quê? É uma acetona, é um ácido, o que que é? Né? Então, por exemplo, aqui, se eu juntar uma amina com ácido carboxílico, eu vou ter um aminoácido. Lembra lá da biologia? Então, na biologia, a gente usa muito aminoácido, né? Mas nada mais é que uma junção de uma amina com um ácido carboxílico. E daí deu o nome de aminoácido. Só que a nomenclatura vai ser um pouco diferente da que nós vemos trabalhando aqui. Então, você vai ter que achar a função principal. Qual que vai ser a ordem da função principal? Quem manda na função principal? Ácido, amida, aldeído, cetona, álcool, amina, éter, aleto. Tá? Então, esses que mandam. Então, se eu tiver, por exemplo, lá, amida, álcool e cetona, quem é a função principal? Amida. Tá? Ela que vai mandar na nomenclatura aí, tá bom? Considere-se como a cadeia principal a mais longa que inclui essa função principal, porque a gente já vem fazendo, tá? Nada mudou daquilo que a gente já fez. Como numeração, aqui eu errei, da cadeia principal a que atribui o menor número possível a essa função principal. Nada do que a gente já não tenha feito, né? Nada do que a gente já não tenha trabalhado. A terminação do nome do composto obedece à função principal. Lembra que cada função ela vai ter uma terminação de um nome? Então, quem vai mandar nessa nomenclatura? É essa função principal. Então, eu vou seguir o nome dela, tá? Então, como assim, Chaves? Olha lá. A gente tem aqui uma função mista, né? Eu tenho aqui um ácido carboxílico e eu tenho aqui um álcool, tá? Quem vai mandar? Olha lá na nossa ácido ou álcool? Olha, o ácido carboxílico está bem anterior, né? Então, eu vou usar o nome do ácido. Ácido é como? Começa lá. Ácido, met-et-prop, né? Só que no carbono 2 a gente tem um hidroxi. Lembra que quando a gente usa álcool como ramificação, a gente vai acabar usando hidroxi? Então, ó, ácido 2 hidroxi, met-et-prop, propa, somente ligações simples, é um ácido carboxílico, terminação óico. Então, o nome desse composto é um ácido 2 hidroxi propanoico, porque quem vai mandar? O ácido, tá bom? Olha só aqui, também a gente tem uma amina e um ácido carboxílico. Quem manda? Ácido carboxílico, né? Segundo a nossa regrinha lá, né? Então, o nome do ácido, começando lá, ácido. Aqui a gente vai usar como ramificação. Lembra que quando a amina vira ramificação, ela vira amino. Então, ela vai ser ácido amino met-et-etanoico. Nomenclatura normal. Ou conhecido normalmente como ácido aminoacético, né? Constituído aí das proteínas, tá? Então, na biologia, na vida, essas funções elas vão ter que ser mistas, né? Essas funções elas têm essa propriedade de ser mistas, tá? Aqui a gente tem, olha lá, o que seria isso daqui? Um aldeído e um aleto, né? Vamos ver quem manda? Aldeído e aleto. O aldeído vai mandar, né? Então a gente vai terminar aí com al, tá? Tricloro, então a gente vai usar isso daqui como uma ramificação, porque o aleto ele já é, né? A gente já dá o nome ele como ramificação. Então, por exemplo, tricloro
met, et, etan. É um aldeído? É um aldeído, termina com al. Então, tricloroetanal, tá? Que a gente vai usar aí. Isso daí é o que nós temos. Para nós finalizarmos aí o nosso estudo das funções orgânicas e para nós entrarmos aí na parte de... Jesus, nas propriedades dos compostos químicos e tudo mais, a gente precisa ver as séries orgânicas, tá? A gente vai ter 3 séries orgânicas. A primeira série orgânica é a série homóloga. Olha só, deixa eu dar aqui. A série homóloga é aquela série onde eu somo CH2. Então, ó, observa, eu tenho CH4, somo mais CH2. Agora eu vou ter um CH3, CH3, né? C2H6. Então, ó, eu posso ir somando CH2, CH2 infinitamente, tá? Esses daqui, todos esses compostos, eles pertencem à mesma série, que é a série homóloga. Tá, Chaves, mas o que isso pode me ajudar no meu estudo? Toda série homóloga, ela tem propriedades químicas semelhantes, porém, as propriedades físicas são diferentes. Então, a gente vai ver na nossa próxima aula que conforme eu aumento a minha cadeia carbônica, o ponto de fusão aumenta, porque eu tenho mais contato entre todos esses pontos aí, tá? Então, séries homólogas é a soma de CH2, onde propriedades químicas são semelhantes. Se eu pegar os alcanos, todas as propriedades químicas dos alcanos são semelhantes, mas as físicas são diferentes, ok? A outra série que nós temos aí, gente, é a série isóloga. É a série isóloga. E a gente vai fazer o que na série isóloga? Tirar H2. Na homóloga a gente somava CH2, na isóloga a gente vai subtrair H2. E o que acontece quando eu subtraio H2? Propriedades, eu mudo completamente as propriedades químicas. Então, as propriedades químicas são diferentes e as físicas? As físicas ainda permanecem iguais, tá? E as séries heterólogas são aquelas séries onde as suas propriedades são completamente diferentes, químicas e físicas, tá? Muito diferente, observa. A propriedade do hidrocarboneto é diferente da do álcool, é diferente do aldeído, que é diferente de um ácido carboxílico, tá? Então, são propriedades extremamente diferentes entre elas, tá? Mas possuem a mesma quantidade de carbonos. Então, ó, C2, C2, C2 e C2. Tem a mesma quantidade de carbonos? Opa, tem. É uma série heteróloga, ok? É uma série heteróloga, propriedades físicas e químicas completamente diferentes. Então, recapitulando, séries homólogas, eu somo CH2, as suas propriedades químicas são iguais, só que as propriedades físicas diferentes. Séries isólogas, iso, né? Propriedades físicas iguais, propriedades químicas diferentes. E a gente vai subtrair H2. E as heterólogas, heterogênea, lembra, completamente diferente. Física e química totalmente diferente. E a única coisa que eles vão ter em comum vai ser o carbono, a quantidade de carbono na minha cadeia. Gente, um beijo, espero que tenham gostado. Qualquer dúvida me mandem e até a próxima.